Fora da igreja, não há salvação extra ecclesiam nulla salus. Aqueles que criticam a igreja, especialmente os protestantes, carregam consigo um princípio que usam para acusá-la. No entanto, esse princípio é paradoxal e contraditório com a doutrina de seus líderes fundamentais. Com que autoridade eles podem nos argumentar com algo que eles próprios devem aceitar e que é explicitamente professado nas primeiras épocas do protestantismo? Por exemplo, na Confissão Helvética, encontramos as seguintes palavras: a salvação está disponível apenas dentro da igreja, assim como fora da arca não houve salvação. Para ter vida, é necessário permanecer na verdadeira igreja de Jesus Cristo. As confissões da Saxônia, Bélgica e Escócia também são igualmente claras. O catecismo calvinista do século XVII afirma que, fora da igreja, não há salvação. Aqueles que se separaram da comunidade dos fiéis para formar uma seita separada não devem esperar ser salvos enquanto permanecerem separados. João Calvino, em suas Instituições, concorda com isso ao afirmar que, fora do seio da igreja, não se pode esperar a remissão dos pecados nem a salvação. Podem argumentar, no entanto, que a igreja não pode escapar da acusação de intolerância e crueldade ao afirmar que fora dela não há salvação, condenando assim aqueles que não pertencem à igreja romana à perdição eterna. Nós, no entanto, responderemos a essa acusação, mesmo que brevemente. Seria benéfico, no entanto, explorá-la mais profundamente, e assim ficará claro que essa acusação não merece compaixão, como aquele personagem mencionado por Rousseau. Se uma religião verdadeira, uma religião de Jesus Cristo, é obrigatória para todos os seres humanos, e se essa religião única é professada e ensinada exclusivamente pela Igreja Católica Apostólica Romana, então é concluído que fora dessa igreja não há salvação, e que ninguém você pode alcançar o paraíso sem de alguma forma estar conectado a ela. Portanto, a igreja não deve ser acusada por expressar essa expressão. Se alguém merece censura, seria o próprio fundador divino, que tornou sua religião indispensável para todos. O aspecto crucial aqui é entender o significado preciso desta afirmação. Como observou o cardeal Deschamps, há uma palavra que sempre deve ser implicitamente entendida nessas declarações, que é voluntariamente, porque as leis penais sempre pressupõem culpabilidade, e a culpabilidade envolve duas condições: o ato e a intenção. Portanto, quando se pergunta se a Igreja acredita nas exceções daqueles que, nascidos e criados em lugares onde não poderiam conhecer a Igreja, estavam em ignorância invencível em relação à lei de Jesus Cristo, mas praticaram fielmente o que consideravam bom, a resposta é necessariamente não. Assim, podemos afirmar que alguém pode fazer parte da essência espiritual da Igreja, mesmo que não esteja formalmente ligado à sua estrutura física, conforme destacado pelo mesmo cardeal. Não é evidente que uma pessoa pertença à essência espiritual da Igreja quando idade com sinceridade e estaria disposta a se unir a ela se a conhecesse? Aqueles que têm um desejo sincero e aberto de buscar a verdade e cumprir a vontade de Deus estão naturalmente alinhados com esta perspectiva. Isso se assemelha à ideia do batismo de desejo, conceito que São Tomás de Aquino menciona, o que está implicitamente contido na vontade geral de aproveitar todos os meios de salvação providenciados por Deus. Portanto, aqueles que sinceramente desejam conhecer a Igreja fazem parte dela em certo sentido, aos olhos de Deus, e certamente confiam dele as luzes permitidas à sua salvação. Jesus Cristo morreu em benefício de todos os seres humanos, e as graças que fluíram da atenção dada a essa oferta sacrificial, que a justiça eterna já havia prevista desde o início dos tempos, foram concedidas a todos, sem exceção. Ninguém foi excluído dos benefícios da redenção, a menos que fosse por sua própria culpa e resistência à graça divina. Cada indivíduo será julgado de acordo com as graças que recebeu.
Essa doutrina pode ser vista como extremamente compassiva para aqueles que são ignorantes e inocentes de sua ignorância, mas ao mesmo tempo é profundamente solene e temível para com os ingratos que, em sua busca pela escuridão, recorrem a argumentos enganosos contra a justiça de Deus. Esse é o consenso unânime da tradição, que afirma categoricamente que Deus concede a todas as pessoas graças suficientes para sua salvação, e que ninguém está condenado a menos que tome, de forma livre e ingrata, a decisão de rejeitar os presentes divinos. Um princípio teológico extremamente reconhecido afirma que Deus não nega sua graça a quem faz tudo o que está ao seu alcance. Para entender melhor essa máxima, é útil fazer uma distinção, como os teólogos fazem, entre o corpo e a alma da Igreja. O corpo, ou a parte visível da Igreja, é composto por seus membros que se unem por meio da acessibilidade das mesmas verdades, participação nos mesmos sacramentos e obediência aos mesmos líderes, aqueles que oficialmente se juntaram à comunidade através do batismo. A alma, por outro lado, representa a graça santificante, o princípio da vida sobrenatural que torna o ser humano agradável aos olhos de Deus. Para que alguém seja considerado membro pleno da Igreja, tanto em termos legais quanto práticos, é necessário, em primeiro lugar, ser batizado nela. Além disso, após cumprir a maturidade e a capacidade de cálculo, é crucial dar consentimento voluntário e consciente, através de um ato de fé católica. Não deve haver expulsão por excomunhão nem saída voluntária, abraçando qualquer tipo de erro. Para fazer parte da essência espiritual da Igreja, ou seja, para alcançar a salvação, é suficiente estar em estado de graça, independentemente de fazer parte ou não do corpo visível da Igreja. De acordo com a doutrina católica, até mesmo hereges, cismáticos e até aqueles que não professam a fé cristã podem possuir a graça santificante e merecer a salvação. No entanto, é importante observar que se alguém tiver consciência da necessidade de fazer parte da Igreja, então não pode manter a graça santificante sem também ser membro do corpo visível da Igreja, pois isso seria uma violação consciente de uma obrigação reconhecida como grave. Portanto, a perdição de alguém ocorre apenas por sua própria culpa, ao desobedecer à lei, que só se torna obrigatória após ser conhecida ou promulgada, uma vez que não impõe obrigações de consciência daqueles que a desconhecem. É por isso que o Senhor, após dizer aos apóstolos para irem por toda a terra e ensinarem o Evangelho a todas as pessoas, acrescentou: quem não crer será condenado. Isso pressupõe o conhecimento da verdade quando alguém rejeita a fé devido à incredulidade. Desçamos, porém, para maior esclarecer esta matéria, em alguns casos particulares. Não que diz respeito às crianças nascidas de pais cismáticos, hereges ou não católicos, se elas foram batizadas, também receberam a graça santificante, que permanecem enquanto não cometem pecados graves. Essas crianças fazem parte da essência espiritual da Igreja e serão salvas se morrerem nesse estado. Isso pressupõe o caso de uma criança que, ao atingir a idade da razão, permanece na ignorância invencível sobre uma verdadeira religião, seja porque não pode acessá-la, seja porque não presta atenção, pois não duvida da fé que professa. Agora, imagine que essa criança, agora adulta, comete pecados graves por sua própria culpa e perde a graça santificante. Ainda é possível reconciliar-se com Deus. Para isso, se aceita a qual pertence praticar o sacramento da penitência, ela tem a obrigação de confessar seus pecados, ou seja, usar o meio reconhecido como necessário por ela. Além disso, para obter o perdão desse pecado, é necessário ter uma contrição perfeita. A razão para isso é clara, porque, por um lado, essa pessoa iria contra sua própria consciência se não recorresse a esse meio, e por outra, a contrição perfeita é absolutamente necessária, pois esta confissão é por si mesma ineficaz. Quanto às crianças que morrem sem terem sido batizadas, o mesmo se aplica aos adultos que nunca alcançaram o uso da razão.
Já explicamos anteriormente qual destino se espera para eles. Eles desfrutam de uma felicidade natural, a qual seria compartilhada por todos nós se não tivéssemos sido elevados à ordem sobrenatural. No entanto, eles permaneceram privados do nível de felicidade correspondente à visão beatífica de Deus, algo reservado apenas às puras criaturas. Agora, consideraremos os adultos não batizados ou incrédulos que têm o uso da razão, como judeus, muçulmanos e pagãos. Resumidamente, a doutrina da Igreja sobre esse ponto é o seguinte: eles não serão excluídos devido à sua infidelidade, a menos que essa infidelidade seja voluntária, e aqueles cuja infidelidade decorre de uma ignorância invencível não serão condenados por não conhecerem o que era impossível para eles saberem, mas sim por pecados graves que eles próprios cometem. Se eles seguirem os princípios da lei natural que estão gravados em seus corações e se aceitarem as antigas tradições, mesmo que tenham sido distorcidas ao longo do tempo, sobre Deus, suas providências, a promessa de um Redentor e as recompensas e punições reservadas aos seres humanos em uma vida futura, então, eles fazem parte da essência espiritual da Igreja e podem ser salvos. Para essas pessoas, o batismo com água, que é necessário para todos que entendem sua importância e estão em condições de recebê-lo, pode ser substituído pelo chamado batismo de sangue ou pelo batismo de desejo. O batismo de desejo também supre a necessidade do batismo com água para aqueles que, embora compreendam sua importância, não possam recebê-lo por alguma razão, desde que tenham um desejo explícito de recebê-lo, acompanhado de uma contrição perfeita pelos pecados graves que cometeram. Além disso, nos primeiros tempos da Igreja, o desejo implícito do batismo ou um ato perfeito de amor a Deus eram necessários para os pagãos que ainda não ouviram a pregação do Evangelho. A Igreja não considera o batismo com água como necessário para a salvação até depois da promulgação do Evangelho, como afirmado pelo Concílio de Trento. Portanto, se existiam meios de segurança diferentes do batismo para os incrédulos daquela época, pois o Evangelho ainda não havia sido pregado, também há de existir para os infiéis dos séculos seguintes, que sem culpa sua se perdeu em verdade igual. Portanto, de acordo com o ensinamento da Igreja, não devem ser excluídos da salvação dos gentios, hereges e cismáticos que não abraçaram a fé verdadeira, a menos que tenham deliberadamente rejeitado a verdade revelada ou tenham tido ampla oportunidade de conhecê-la e tenham recusado. No entanto, é importante notar que reconheçam a Igreja Católica como o único meio necessário para a salvação e estão moralmente obrigados a fazer parte dela. Portanto, a fórmula "fora da Igreja não há salvação" é completamente lógica e razoável em todos os aspectos. Se a acusam por este lado, é porque ou estão de má fé ou estão iludidos. Iludidos por ele não conhecerem o sentido adequado e preciso. De má fé, por se recusarem a reconhecê-lo. É verdade que, se a salvação é possível fora do corpo visível da Igreja, não deixa, no entanto, de ser mais difícil. Nesse caso, a mente não tem acesso à verdade completa nem ao magistério infalível, e a vontade fica carente de muitos auxílios, como os sacramentos e o culto público. Portanto, os ministros do Evangelho têm razão ao demonstrar um zelo ardente e um amor generoso pelo próximo, não poupando esforços nem mesmo arriscando suas vidas para levar o conhecimento de Jesus Cristo a todos os lugares e expandir os limites da Igreja por ele exigido. Além de que, se a sorte dos que morrem só com o pecado original não é para causar dó, é contudo 1000 vezes mais invejável a sorte e felicidade dos escolhidos para o céu, a qual consiste na visão e frutificação de Deus pelos séculos dos séculos. Quer o nosso Deus e Salvador que todos os homens se salvem e que alcancem o conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2:4. Não há senão um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, que se entrega pela redenção de todos. 1 Timóteo 2:5-6.
É coisa certa que o Senhor não quer que alguém se perca, mas sim que todos recorram à penitência. 2 Pedro 3, 9. Jesus Cristo deu a vida por todos. 2 Coríntios 5:15. Jesus Cristo é uma vítima propiciatória por nossos pecados e também por todo o mundo. 1 São João 2, 2. Deus não faz acepção de pessoas. Quem, pois, pecou sem a lei, perecerá sem a lei. Romanos 2, 11, 12. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5, 20.